Oi, você aí de casa, seja muito bem-vindo ao Grandes Debates. As eleições terminaram e nós já temos definidos os nossos senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o nosso presidente. E agora? O que é que nós podemos esperar para o Brasil nos próximos 4 anos? Depois de uma das mais delicadas e polarizadas eleições que o país já teve, o que podemos esperar dos segmentos da economia, educação, política e comunicação? Para nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário que está sendo construído, estão aqui conosco para debater Alisson Martins, que é graduado em Ciências Econômicas e mestre em Economia de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, atualmente economista do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o ETN, do Banco do Nordeste, professor da Unifor, de graduação e pós-graduação nas disciplinas de cenários empresariais, tendências e cenários macroeconômicos e finanças corporativas. Aqui também conosco Wagner Borges, que é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Gerência de Marketing pela Universidade Estadual do Ceará, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza e mestrando em Marketing e Direção Comercial pela Universidade de La Empresa de Montevidéu, no Uruguai. Professor e coordenador do curso de Jornalismo de Graduação e Pós-Graduação da Unifor, onde leciona as disciplinas de Jornalismo Empresarial, Telejornalismo, Planejamento em Comunicação Corporativo, Direito Eleitoral, dentre outros. Tem experiência também na gestão de projetos com ênfase em comunicação e jornalismo, televisão e comunicação pública, marketing político e eleitoral. E também Carlos Bittencourt, que é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e atualmente é professor do curso de Publicidade, Propaganda, Jornalismo e Marketing da Universidade de Fortaleza. É ex-diretor da agência de publicidade Y Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: publicidade, marketing branding, propaganda eleitoral, campanhas institucionais e também mestrando em marketing e gestão comercial na Universidade de La Empresa, no Uruguai. Bom, para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, qual a visão que vocês têm como um todo, né, desde o início do processo eleitoral até aqui. Professor Wagner, por favor. Bom, eu agradeço o convite, prazer estar com o professor Carlos, o professor Alisson, você, Vanessa. Eu acho que o primeiro recorte que a gente tem que fazer para poder colocar todo esse processo de discussão de uma atitude objetiva, é lembrar primeiro que nós temos um processo democrático muito recente, né? A nossa democracia é uma democracia, eu diria, adolescente. Então ela passa por uma série de situações, de cenários, onde o simples fato de a gente tentar fazer alguma ilação seria um jogo, um tiro no escuro, se você for ver os atores que estão envolvidos nesse processo, né? Nós estamos, no momento que a gente grava esse programa, 2 dias após a eleição, e você tem já uma movimentação de mercado, uma movimentação de atores políticos e uma movimentação de debate, bastidor, que sugere que, na prática, muita coisa que está sendo anunciado como novo, que vai se modificar por algum motivo, na perspectiva de uma aposta no processo, ainda vão ter que pagar para ver, né? Brasília continua onde está. Os cenários políticos nossos, por mais que eles passem por acomodações ou reacomodações, eles representam uma prática que ainda é difícil de simplesmente se cortar por bisturi, né? Nós somos um país muito jovem e temos um processo de fragmentação que está muito claro, muito evidente e foi bastante utilizado, né, dentro desse processo eleitoral, mas é uma corrida. A corrida acabou, há um cenário novo para se construir e o fato é que a gente primeiro precisa ver se o que está se colocando como novo discurso se resiste à prática diária do Congresso, né, já que nós somos uma república presidencialista de coalizão, se isso se mantém, né. Hoje, por exemplo, nós já vimos o chefe do programa econômico do novo governo comentar que o futuro chefe da Casa Civil, que tem a responsabilidade da articulação política do novo governo, no debate sobre o que vai ser a proposta oficial do governo de previdência social, é apenas um político falando de economia, né? Então, quando você tem há 2 dias de um processo de transição, já esse tipo de enquadramento, de diálogo dentro do núcleo do governo, a gente tem que dizer que, a princípio, parece que pouca coisa vai mudar. Ou se vai mudar ainda, não se sinaliza a partir do que a gente vê emulado do governo que está sendo montado. Eu gosto de ver esse processo eleitoral, né, na perspectiva da comunicação. Desde o começo, a gente tinha um candidato procurando
não um partido para se colocar. Nós tínhamos uma situação que se esperava, mas o que me chamou muito a atenção nesse pleito, né, principalmente para a presidência da República, uma vez que aqui no Ceará nós não tivemos praticamente um processo eleitoral, né, nós tínhamos um candidato que foi majoritário e obteve um dos votos desde o começo. Eu acho muito interessante a perspectiva de mudança na comunicação, né? A gente teve a primeira eleição efetivamente digital. E isso, de certa maneira, para os profissionais que atuam dentro do processo da eleição, foi surpreendente, quando a gente pensa que tudo que a gente sabia, ou tudo que a gente pensava que sabia, se transformou. Você tinha um candidato que não tinha representatividade inicialmente, era uma espécie de sonho de consumo de qualquer candidato que fosse para o segundo turno, né? E esse quadro se inverteu de uma forma que ele seria fatalmente o pesadelo de qualquer candidato que fosse para o segundo turno. Ele tinha um discurso popular, né, adequado às mídias que as pessoas estavam se acostumando, e ainda soube trabalhar isso, independente da gente pensar o processo ético, de uma forma bem-humorada, através de memes, claro, através de fake news, que é o dia a dia da nossa população, né, que está aprendendo ainda a lidar com esses novos veículos. Do outro lado, nós tivemos um candidato que de verdade entrou na eleição com muitos dias de atraso, né, e isso, claro, né, com uma distorção, um viés talvez excessivamente ideológico, num processo como é o processo eleitoral, que se distancia cada vez mais dessa questão política ideológica. É um fenômeno comunicacional. Um se agarrou a uma fórmula um pouco mais antiga e o outro soube aproveitar, tendo ele preparo, né? E quebraram-se alguns paradigmas, alguns mitos, né? Como, por exemplo, candidato tem que ir para debate no segundo turno, candidato tem que estar na rua fazendo campanha. Isso ficou claro que não. Me surpreendeu muito que o primeiro discurso dele foi um recado para a grande mídia, ele deu via live, Facebook, né, e as televisões tiveram que se submeter a isso. Pronto, a gente vai até voltar para esse assunto mais isso foi, um pouquinho mais para frente, porque eu quero realmente saber também qual é a impressão de vocês. Isso foi uma espécie de agradecimento, né, que ele pôde fazer e um recado. Né? E esse recado, já no segundo dia que a gente está aqui conversando, ele já deu para um dos principais órgãos tradicionais da imprensa, né? A imprensa impressa. Professor Alisson, eu queria saber do ponto de vista econômico, como é que o senhor enxergou o início, né, do pleito até o final das eleições? Bem, na perspectiva econômica, eu fiquei bastante preocupado, tendo em vista que as eleições elas foram mais voltadas, né, para fake news, ataques entre candidatos, de maneira que questões econômicas de natureza mais profundas elas foram deixadas meio que de lado. Algumas propostas, né, do tipo recuperação, né, de pessoas que estão negativadas, preços de alguns itens, né, os preços serem administrados, ou mesmo, né, questão de privatizações. Isso foi inclusive, né, contemplado de uma maneira muito enfática pelo presidente eleito. Nenhuma dessas propostas elas foram detalhadas de maneira que, por exemplo, nós economistas conseguíssemos analisar e víssemos a viabilidade de seus impactos. Né? Por exemplo, a privatização se diz, né, que vai tentar privatizar o máximo ou até tudo, mas ele não relaciona quais seriam as empresas que seriam objeto de privatização. Isso na eleição ficou sempre meio que escamoteado, né? E questões estruturais é que me preocupam bastante, né, que reforço que praticamente nenhum candidato comentou sobre isso. E questões estruturais, a gente comenta, por exemplo, o nível de atividade econômica. Né? Por exemplo, o estado do Ceará, ele tem, em termos de representatividade econômica no país, isso é de 2%. O Nordeste inteiro é 13%. E só São Paulo é 34%. Então, a gente tem um desequilíbrio econômico muito grave, né? E o Nordeste, com esses 13% de economia, tem 28% da população. Então, a gente tem uma renda, pelo menos a metade do país. E isso não foi abordado, né, pelos candidatos de uma maneira de como conseguir reverter. E quando a gente entra na ótica estadual e tenta ver as relações econômicas, por exemplo, o maior parceiro do estado do Ceará é São Paulo.
o maior parceiro do Rio Grande do Norte é São Paulo. Então, essa coisa está meio que assim, vai sempre reforçar essa estrutura econômica já dada, e a gente não viu nesses candidatos as propostas econômicas que façam, né, uma reforma estrutural do ponto de vista econômico, das atividades produtivas. Né? E ficou muito assim, vou privatizar, vou reformar o Estado, mas isso ainda não está claro. Pelo menos até esse presente momento ainda não foi apresentado propostas que sejam, né, mesmo aquelas que foram pontuais, ainda não foram aprofundadas. E isso está dentro da perspectiva econômica, eu assim, fiquei bastante preocupado. Bom, a nossa conversa está excelente, mas a gente vai precisar fazer um intervalinho. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com Grandes Debates, hoje falando sobre o Brasil pós-eleições. As eleições para senador e deputados estaduais e federais também chamaram bastante atenção pela porcentagem que nós tivemos de mudança. A Câmara, por exemplo, teve uma renovação de 43%, enquanto o Senado teve uma troca de nomes de 85%. A atual configuração, na opinião de vocês, vai ajudar esse governo novo? Vai ajudar a equilibrar? Vai atrapalhar? Como é que vocês estão enxergando essa nova configuração? Bom, é um pouco também o novo travesti de velho, o velho travesti de novo. O que é que você tem de qualquer forma? Bancadas foram alteradas, há uma bancada nova muito forte atrelada ao novo presidente, há uma pulverização de poder em partidos de ocasião, né? Há um crescimento do Partido dos Trabalhadores, há uma desidratação do PSDB, mas na realidade o que você tem é a velha política. Você vai ter de novo um Congresso que muda atores, muda cenários, mas tem uma base muito forte, identificada no Centrão, onde vai acontecer todo o processo de negociação daquilo que se propõe para o novo governo, como novo governo. Essa geopolítica também se estratificou no restante do país, né? Você tem uma concentração muito forte do PT no Nordeste, no restante do país você tem essas novas correlações de força e algumas correlações declarando independência, mas que na realidade vão precisar do mesmo jeito do Congresso, né? E um governo central que fala no processo de descentralização como se o nosso processo de descentralização, esse nosso pacto federativo, novamente não passasse pelo Congresso, né? Então, assim, embora você tenha, sobretudo na Câmara, uma ideia de reequilíbrio de forças, né, de alguns nomes puxados, você tem um fenômeno específico que é um novo partido identificado com o governo, que na realidade é a nova força que vai ser o mediador do tomar lá da cá ou das negociações, depende muito sempre do ponto de vista que você quer colocar, onde você vai ter como diapasão na realidade duas agendas, uma agenda de transformações e uma agenda de compensação. Como é que você consegue envolver esses parlamentares nesse processo imediato de aceitação dessa agenda, e o que é que vai ser dado em troca? Em troca você tem a possibilidade de que essa bandeira mais conservadora, que foi muito evidenciada nessa eleição, faça parte do processo de discussão. Então vamos falar de forma mais atávica de aborto, vamos estar falando de questão da exclusão da maioridade, as questões que envolvem a reforma da Previdência, apenas, talvez como novidade, a velocidade com que esses temas eles trafeguem e produzem algum resultado. E fato, são temas que estão no Congresso há muito tempo e que os governos anteriores não tiveram a condição política ou a condição administrativa de tocar. Nós tivemos um total de 42 milhões de brasileiros nesse segundo turno que optaram por não votar em nenhum dos dois candidatos que estavam na disputa. Do ponto de vista da comunicação, o que é que você sentiu isso nas redes sociais, principalmente, que a gente viu que já foram um diferencial nesse pleito? O que a gente consegue compreender é que havia uma insatisfação geral com as duas propostas que se apresentavam. A gente estava discutindo aqui, né, a perspectiva, né, de governabilidade ou de aprovação de algumas medidas. E eu acho que ela vai estar muito atrelada ao respaldo popular que esse governo conseguir manter, porque o que a gente compreende do movimento do Centrão é que ele é uma espécie de massa amorfa que se move conforme a vontade popular. Eu tenho certeza que a maioria dos políticos eleitos já começa a pensar, ou pelo menos os que são dignos desse nome, já começam a pensar em articulações
para as eleições municipais futuras. Então, a gente vê isso. Para que lado essa massa insatisfeita com as propostas vai pender, se é que ela vai pender para algum caminho, isso vai ter um peso de respaldo dentro de algumas medidas que são mais ou menos antipáticas para a população, dependendo se você está mais para o lado progressista ou mais para o lado conservador, o que vai ser a aprovação, por exemplo, das questões de armamentos, né? Essas questões que são, acho que até questões de prestidigitação, né? Que é aquela coisa, enquanto eu articulo alguma coisa, a gente precisa apresentar para a grande massa questões que foram trazidas para debate durante a eleição, né? Eu acredito que haverá uma manutenção muito forte da utilização das mídias sociais, pelo menos é o que se desenha. Não sei também a que ponto a pressão dos veículos tradicionais de comunicação ou que pressão eles vão realizar sobre o novo governo. Isso pode, de alguma maneira, arrefecer um pouco esse ânimo digital do novo governo, né? Eu acredito que muito dessa parcela, desses 30%, né? E dos restantes, que na verdade, como a gente compreendeu, essa não foi uma eleição que os progressistas votaram em quem acreditavam de fato, nem os conservadores em quem acreditavam de fato, né? Como não havia a polarização não foi efetivamente ideológica, né? Foram de discursos para a grande massa. Eu acredito que muito dessa massa que não se posicionou, talvez seja o fiel da balança nesse momento de apoio. E aí, eu vou me lembrar aqui de governos que a gente acompanhava com um olhar de comunicacional, de comunicólogo. O governo da Dilma foi um governo que poderia ter se sustentado se tivesse trabalhado de maneira efetiva a comunicação, né? E aí eu vejo um governo, né, como esse novo governo desse novo presidente, também muito atrelado a uma capacidade de gerar reações positivas para as agendas que ele planeja junto a essa massa da população. A gente vai ter que ir agora para um pequeno intervalo, mas já já a gente volta porque a gente tem muito mais assunto para tratar ainda. Até já. Estamos de volta com a nossa conversa de hoje falando sobre o Brasil pós-eleições. E uma das primeiras pautas já levantadas pelo novo presidente Bolsonaro em seu governo foi a retomada, da votação da reforma da Previdência. Inclusive, ele teve uma abertura do presidente atual, que é o Temer, para que a pauta ainda seja tratada durante a transição. Alisson, o que é que a gente poderia esperar sobre essa votação? Vai mudar alguma coisa, já que isso já foi votado? Voltando agora, a gente teria um resultado diferente? Bem, pela configuração atual, né, da Câmara e do Senado, eu particularmente acho muito difícil a aprovação de uma reforma da Previdência nos moldes do que a equipe do então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, já planeja. A própria força política, né, ela pode ter uma fragilidade no sentido de atuar em assuntos que são bem importantes para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a idade mínima, né? Será que essa parte do Congresso que está lá, né, que não foi reeleita, será que ela vai ter respaldo da sociedade para bancar, né, para endereçar um problema assim, tão caro para a população brasileira? Eu particularmente acho, né, muito difícil. E se a estratégia for, né, meio que particionar, tratar ela em pedaços, aí é que eu acho que isso pode trazer repercussões negativas para o governo muito grande. Eu, assim, particularmente eu acho, né, seria mais viável o novo governo, nos 6 meses iniciais, que é aquela janela de oportunidades, né, que todo novo governo tem, né, que é aquela lua de mel com a população, em apresentar as principais mudanças, as principais reformas, todas de uma vez. Inclusive na política americana eles têm um projeto meio que os 100 primeiros dias, você apresenta projetos e isso vai meio que numa avalanche emocional e os projetos estruturais, as grandes reformas são discutidas e aprovadas, né, de uma maneira muito rápida, de maneira que eu acho que, no momento atual, eu acho muito difícil. É provável, mas com essa janela de oportunidade dos próximos 6 meses e também aproveitando a nova reconfiguração
da Câmara dos Deputados, principalmente, né, em que o partido, né, do presidente eleito, ele vai ter que negociar de alguma maneira com o chamado Centrão, isso está claro, né, isso está posto, para que ele possa conseguir avançar em propostas que precisam de votação de 3/5 da Câmara e do Senado. Então é muito voto que ele vai ter que conseguir em temas estratégicos, como é o caso da reforma da Previdência, né, que pode ter certeza, tem gente que vai perder, né, vai perder benefícios, privilégios, e para um governo bancar, né, e para o enfrentamento disso, ele precisa de respaldo político e precisa de negociações. Logo no início, assim, assumindo logo, né? O presidente Bolsonaro também declarou que ele pretende diminuir o número de pastas ministeriais e a média desejada seria um total de 15, né? Podendo ir até aí alcançar os 17, 18, mas o sonho de consumo seria os 14. Ficando nas 15, ele já delimitou alguns ministros para as pastas. A gente já falou aqui sobre o Paulo Guedes, que já vinha sendo cotado para o Ministério da Fazenda, que agora passaria a se chamar Ministério da Economia, não é isso? E ele também citou que o Ministério, a Casa Civil, seria assumido pelo deputado Onyx Lorenzoni. E a gente queria saber um pouco mais, professor Alisson, sobre o que a gente pode prever economicamente com essas duas ascensões, né, nessas casas tão estratégicas no governo. Sem dúvida, numa república federativa, essas duas posições, o ministro da Casa Civil e o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, são pontos-chave, né? E nessa questão da reforma, né, da quantidade de ministérios, pelo discurso, né, do presidente eleito, ele banca essa redução do número de ministérios. E isso passa não somente por um ato simplesmente burocrático, diminui aí 15, dá uma canetada, isso não é assim, né? Você precisa fazer uma reforma administrativa, uma reforma estratégica para aí assim você chegar nesse número, de maneira que vai ser um desafio, tá? A gente quer ver, né, como é que essas pastas elas vão se encontrar, como é que Até porque é uma diminuição de mais de 10 pastas, né? Como por exemplo, né, foi falado, a ministra da Agricultura juntar com o Ministério do Meio Ambiente. Isso. São pastas que, né, aparentemente a gente vê que tem sérios conflitos, né, ou interesses divergentes. Ou como mesmo no caso você de juntar o Ministério do Esporte, da Educação e da Cultura em uma pasta só, né? Outros, como pegar o Ministério da Ciência e Tecnologia e jogar dentro do Ministério da Educação. Então, assim, são temas estratégicos que, junto com outro estratégico, acaba que um pode fazer sombra ao outro. Tem umas que colidem, tem outras que não. Assim, então, vai exigir um trabalho muito grande, tá, de tentar concatenar, né, tentar agrupar todas essas pastas para conseguir chegar nesse número. Eu, particularmente, acho muito difícil. Acho que o número mágico aí seria 20. Eu até já dei uma olhada. 20 ministérios seria o mais razoável. Agora sim, não seria também essa uma jogada de comunicação, né? Uma promessa de redução, ou pelo menos de uma aparente redução da máquina do Estado? Eu acho que tem uma perspectiva aí que também é muito entregar o que se prometeu, pelo menos do ponto de vista da comunicação. E aí vem o desafio exatamente porque o processo eleitoral é um, o processo político é outro, mas nenhum dos dois prescinde de uma eloquência, de uma articulação, de uma sustentabilidade desse processo de comunicação. E a gente está vendo um governo que se desafia a também inovar nesse quesito, né? Como você colocou no começo desse nosso bate-papo. Houve uma quebra de paradigma, quando o primeiro pronunciamento oficial é feito a partir das redes sociais, é uma realidade, né? Também não é novo, né? Esse modelo que na realidade também não foi testado nos Estados Unidos, tem sido testado na Europa nesses últimos processos, mas no Brasil ele teve um endereçamento, né? E foi exatamente por um perfil de opinião pública que nesse momento ele não coexiste mais. Ele agora tem que ser baseado no fato que você tem um presidente da República que vai falar para o país todo, né? Então eu não endereço mais o meu projeto, a minha fala, a minha linguagem, o meu discurso ao nicho que me apoiou. Eu tenho que falar agora para o país todo. E o país é um país que tem uma forte tradição, embora nossa democracia, como eu falei, seja muito nova ainda, muito adolescente, e democracia sendo construída do dia para a noite, né? É natural que a gente esteja passando por isso. Aliás, é natural não, é bom que estejamos passando por isso, estamos nos testando, mas é preciso também colocar que do mesmo jeito que eu anuncio uma diminuição de ministérios, eu também não posso prescindir que há outros canais da sociedade que se comunicam institucionalmente com o governo, representante do Estado, por meio, por exemplo, da comunicação jornalística, né?
e que nos sugere também uma quebra de paradigma da qual nós temos que ficar atentos, porque, de qualquer forma, também dentro desse espectro de construção democrática, não existe democracia sem jornalismo respeitado, né, sem processo periódico de jornalismo respeitado, como interlocutor qualificado, né, porque o papel do jornalismo nessa seara é mediar, é interpretar, inclusive, aquilo que está se pensando para as pessoas que são os clientes, são os beneficiados desse processo, e do mesmo jeito também ser porta-voz dessa expectativa, dessa construção, desse ente sociedade para o governo. E nisso a gente tem também já uma expectativa interessante de como é que isso vai se colocar, quando, por exemplo, nessa semana já nos parece que vai haver uma mudança nesse relacionamento, né? E essa mudança nesse relacionamento nos sugere que precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor interpretada, porque não dá para se oferecer e acompanhar a interlocução política num país como o nosso, tão continental como o nosso, sem uma imprensa respeitada e considerada como interlocutora, né, e principalmente como base desse diálogo. Isso é uma coisa que teremos que acompanhar, vamos acompanhar com muita expectativa a partir de 1º de janeiro. Professor, eu vejo isso também como um desafio muito grande, né, para os órgãos de comunicação reconfigurarem-se, né, a partir de uma mudança posta. Né? É diferente quando, principalmente os governantes, né, de outros momentos, se utilizavam dos meios de comunicação para comunicar o seu jeito de ser, né, a sua entidade de governo, como se portava, o que ela esperava. Não se tem mais esse controle. Né? Eu fico pensando como é que os meios de comunicação vão se reconfigurar dentro de uma perspectiva de um novo governo que se sente, obviamente, né, há 2 dias de uma eleição, poderoso, seguro de si e certo que não precisa de ninguém. Pelo menos foi essa a construção que essa eleição nos trouxe, né? A ideia da independência, um partido que a gente poderia chamar de nanico, né? Um presidenciável praticamente desconhecido, né? Como figura política, embora tivesse 7 mandatos, né? E os meios de comunicação certos de que, quando achassem necessário, poderiam mudar a opinião pública, né? Porque sentiu-se também uma certa arrogância dos veículos de comunicação, né? Ou de uma supervalorização do seu papel dentro da sociedade, né? E para mim essa talvez tenha sido a grande quebra de paradigma nesse momento, né? Me preocupa um pouco, né? A gente já está falando de um governo que tem 2 dias e que efetivamente nenhum governo é ainda, né? E a gente já está discutindo coisas que antigamente um candidato à presidência que ganhava, tirava 2 semanas, descansava, ficava né, se confirma. Não, a gente já está discutindo o governo, a gente já está discutindo o ministro disso ou daquilo, a fusão de ministérios, se vem, se não vem. Eu estou achando os processos extremamente acelerados, né, dentro da consolidação de uma imagem de governo. Parece que a sensação que eu tenho é que a gente entrou numa máquina de aceleração do tempo, né? Foi uma eleição, tem sido eleições corridas, quando a gente reduziu de 90 para 45 dias. Você não tem mais tempo para corrigir, né? Nem fatos que foram positivos para você, nem que foram negativos, né? E a gente entra no processo de composição política de um governo numa velocidade que eu confesso para você que eu nunca vi. Né? Já entramos na transição, não é? Não, a gente já está. O ex-presidente em exercício, né? ele já propôs ontem, o primeiro dia, não, eu posso fazer a reforma da Previdência, se você quiser a gente já começa. Quer dizer, é um negócio assim que, não, peraí, vamos com calma, vamos articular, quem é que vem, quem é que não. Não, parece que há um atropelo, que há uma velocidade que é típico das mídias sociais, né? Do mesmo jeito que as mídias sociais são avassaladoras, também o seu nível de esquecimento para fatos também é avassalador, né? Isso me assusta um pouco. E aí eu acho que a grande imprensa, como a gente chama, tem um papel fundamental nessa mediação que você levou, inclusive para nos permitir compreender o que significam essas mudanças econômicas, essas reformas, que eu acredito que a gente tem 3 grandes reformas, né, da Previdência, a reforma política e a tributária. A gente tem aí, porque estão todas elas
bastante entrelaçadas. E se a imprensa não está aqui para esclarecer, para dialogar, se for tudo nesse vai ser bom, não foi, né? Se vai ser nesse clima, eu confesso para vocês que eu estou um pouco assustado. Quem sabe a gente traga no próximo programa esse debate sobre como que a comunicação vai se comportar, né, daqui em diante. Bom, gente, o tema do programa de hoje foi maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo aí de casa ainda tem muitas dúvidas, mas eu queria realmente agradecer aqui a presença dos nossos convidados, agradecer a audiência de você aí de casa e pode ficar aguardando que a gente já está preparando o próximo programa para vocês, tá? Até mais, tchau, tchau.